Bem-vindos e bem-vindas ao que seria mais uma live aqui do Astropédia. Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira. E o motivo de eu estar gravando esse vídeo no IGTV é o seguinte. Toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu me reúno com vocês aqui na página. A gente faz uma transmissão ao vivo para falar sobre o céu de toda a semana e passar diretrizes, né, de acordo com essas movimentações astrológicas que a gente tem naquela semana. Hoje, no dia 27 de setembro, Mercúrio iniciou o movimento retrógrado e, coincidentemente ou não, eu não conseguiria estar presente com vocês 9 horas da noite. Então, eu tô gravando esse vídeo com o intuito de passar as mesmas informações que eu passaria para vocês normalmente na segunda-feira à noite. E esse vídeo, portanto, é voltado a informações sobre o céu dessa semana, tá? Lembrando que hoje é dia 27 de setembro de 2021 e que as informações contidas nesse vídeo vão mais ou menos ali, eu separei, né, até o dia 3 de outubro de 2021, tá bom? A primeira informação que eu queria trazer para vocês nesse vídeo é que do dia 27 de setembro até o dia 18 de outubro, a gente tem Mercúrio fazendo um movimento retrógrado no céu. Tá? Então, a primeira diretriz que a gente tem que se ater ao longo dessa semana é que todo movimento de retrogradação envolve alguns cuidados que a gente tem que tomar. No caso de Mercúrio, a gente está falando de cuidados bastante da esfera mental, porque Mercúrio é um planeta que coletivamente ele se relaciona à troca rápida de informações. Então a gente pode, ao longo dessa semana, do dia 27 até o dia 3 de outubro, e até além do dia 3 de outubro, tá? Ter pensamentos que estão mais intensos, mais intensificados. A gente parece que não consegue filtrar as informações que chegam à cabeça. Eu me concentro em tudo ao mesmo tempo, parece que eu não me concentro em absolutamente nada, porque afinal a minha mente se conecta a tudo que chega até mim. Então a gente tem uma certa dificuldade de promover um filtro nos assuntos com os quais a gente vai se envolver, e essa dificuldade em promover um filtro faz com que a gente passe por algumas confusões, tá? Um período de Mercúrio retrógrado, e isso acontece então do fim de setembro, de agora, dia 27 de setembro, até o dia 18 de outubro, não é um período muito favorável para grandes inícios, né? Eu começar um projeto novo, eu iniciar uma negociação, eu fazer uma compra muito grande, porque justamente por essas pequenas confusões que acontecem com todos nós, tá? Esses temas que dependem do fluxo rápido de informações ficam um pouco prejudicados. Então a gente corre mais erro, né? Mais risco de errar na hora de fazer uma negociação importante, na hora de fechar um contrato, na hora de ter uma reunião que poderia ser adiada, tá? Eu não gosto de seguir essa abordagem de pensar que Mercúrio retrógrado só é um momento muito negativo, que a gente fica mais confuso e que a gente tem que tomar mais cuidado com o que a gente fala e a maneira como a gente ouve, tá? Sim, Mercúrio retrógrado também envolve isso, mas acaba sendo um período muito favorável para alguns tipos de atividades, que são tipos de atividades voltados para a revisão. Eu rever escolhas que eu tomei, eu repensar minhas escolhas de vida, minhas opções de vida, eu mudar alguns conceitos que eu tenho, tá? Um período de Mercúrio retrógrado é um período muito favorável para eu mudar de ideia. Sabe, eu repenso sobre um assunto que eu já tinha chegado numa conclusão, que eu achava que já tinha terminado, e eu mudo de ideia, eu repenso, tá? Então é um período favorável para aperfeiçoar, ajustar caminhos, rever escolhas e assim por diante, tá bom? Também é um período que acaba sendo favorável para a gente resolver assuntos que não tinham sido resolvidos no momento anterior. Então, se você tem uma pendência, se você tem um assunto que te acompanha ao longo da sua vida, que de tempos em tempos volta para você tentar resolver, você tem preocupação, você fica repassando uma questão passada, um período de Mercúrio retrógrado é quando esse tema provavelmente reaparece, seja de uma maneira explícita na sua vida, tá? De uma maneira externa na sua vida, ou de uma maneira interna, eu volto a pensar sobre isso, volto a me incomodar com isso, e com isso cria-se uma oportunidade para que você volte a se envolver com aquele tema e dessa vez, preferencialmente, conclua aquele tema, tá bom? Então, gente, essa semana do dia 27, lembrando que Mercúrio vai ficar retrógrado do dia 27 de setembro até o dia 18 de outubro, tá? Então a gente não vai ter uma longa
fase, né? Vocês veem aí uma longa fase, quase um mês, mais menos, né? De um período em que não é favorável que a gente inicie novas empreitadas, comece cursos longos, se comprometa com novas atividades, se essas atividades puderem esperar um pouco mais. Agora, claro, né? Se a sua reunião, a sua negociação, a sua compra grande, a sua venda grande não podem esperar, vão ter que acontecer entre os dias 27 e 18 de outubro, você simplesmente vai saber que você tem que tomar um cuidado maior na hora de você lidar com esses temas, tá? Com muito mais atenção, com muito mais discernimento e prestando atenção para eventuais erros que podem acontecer devido a essa confusão que às vezes acontece no fluxo rápido de informações, tá bom? Essa é a primeira informação importante para a gente levar em conta nesse céu da semana, lembrando que também vai ser uma semana pra gente lidar com eventuais imprevistos, tá? A gente tem que, Mercúrio, ele também se relaciona um pouco a maneira como a gente estrutura as nossas atividades cotidianas, tá? Então, eu preciso de mais flexibilidade na minha agenda para lidar com o imprevisto, para colocar uma coisa, tirar uma coisa, remanejar compromissos e, geralmente, ele também dá uma piorada um pouco no tráfego de carros, tá? Então, o ideal é que a gente se antecipe para os nossos compromissos, já que é uma fase que a gente tem que lidar com um pouco mais de flexibilidade nessa construção da nossa agenda. Eu acho importante a gente também desmistificar algumas coisas com relação a Mercúrio retrógrado, tá bom, gente? É claro que é um período que vai pedir um pouco mais da nossa organização, tá bom? Mas é para tocar projetos que já estão em andamento, coisas que já estão acontecendo, que também dependem da minha organização, que também dependem da minha força de vontade. Para isso a gente não tem nenhuma questão de estar prejudicado, tá? Mesmo porque no céu dessa semana a gente tem um trígono, que é um aspecto positivo entre Sol e Saturno. E Saturno, pelo menos em termos coletivos, geralmente ele também se relaciona a funções profissionais, aquilo que depende da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento, tá bom? Então não é porque Mercúrio tá ficando retrógrado e necessariamente vai ter um problema para tocar coisas que já estão em andamento, tá? Pra gente tocar coisas que já estão em andamento, a gente não tem problema. A gente precisa de um pouco mais de concentração, de um pouco mais de perseverança. Acho que até de fato da gente se comprometer com aquilo que a gente quer ver acontecendo de uma maneira geral, tá? Em vários temas das nossas vidas, principalmente no que diz respeito ao trabalho e a funções mais assim organizacionais do nosso dia a dia, tá? Mas desde que a gente tenha paciência, comprometimento, disciplina, esse trígono entre Sol e Saturno, Sol em Libra e Saturno em Aquário, é um facilitador para que a gente consiga dar andamento em coisas que às vezes dependem do nosso pulso firme, tá? Então vamos evitar grandes inícios, vamos evitar novas empreitadas, tá bom? Mas vamos dar continuidade, vamos dar andamento àquilo que depende da gente, como sempre fizemos, beleza? Uma outra questão importante da gente comentar é que nesse dia 28 de setembro, a gente tá com a formação de uma lua minguante no signo de Câncer, tá, gente? É uma terça-feira, o dia 28 de setembro, e essa troca da fase da lua inaugura uma semana lunar, né? Que é um período ali de mais ou menos 7 dias. No caso, a gente tá falando do dia 28 de setembro até o dia 5 de outubro, tá? É um período no qual perdura uma lua minguante e é uma lua voltada a encerramentos e finalizações. Então, tanto pelo início da retrogradação de Mercúrio, né? Que da nossa perspectiva tá andando para trás, quanto também pela formação dessa lua minguante, essa é uma semana lunar, do dia 27 de setembro até o dia 3 de outubro, até um pouco depois, né, porque essa lua minguante só vai terminar ali no dia 6 de outubro, é uma semana lunar voltada para terminar aquilo que a gente não quer mais carregar, aquilo que a gente não quer mais arrastar. Essa lua minguante em Câncer, Câncer é um signo de água, de modo cardinal, então a gente imagina que é uma semana em que a gente pode ter algumas emoções à flor da pele e que a gente tem sim um desejo de finalizar coisas, não arrastar mais coisas. Essa lua minguante em Câncer, ela geralmente favorece um tipo de faxina emocional, sabe? Eu prestar atenção às maneiras como eu me sinto e quais desses sentimentos, emoções, às vezes até expectativas que não estão mais fazendo bem para mim.
É uma lua que faz com que a gente se reconecte um pouco mais a coisas que já aconteceram no passado, experiências passadas, coisas que me ligam a pessoas do passado, memórias, né, uma certa sensação de nostalgia, mas é justamente esse olhar para o passado que faz com que a gente analise as situações e passe a um novo estado de pensamento, que é o seguinte: o que eu não quero mais arrastar para mim? Que tipo de posturas eu não quero mais reproduzir? Que tipo de estados emocionais que eu quero me libertar, sabe? Então, assim, vai valer a pena a gente pensar que tipo de relações estão drenando a gente, estão fazendo mais mal do que bem, que tipo de situações, circunstâncias, quais temas que eu me envolvo no meu dia a dia, na minha vida, que mais me pesam do que me agregam. E nesse sentido, é uma semana que vai favorecer tanto o tocar de atividades que já estão em andamento, quanto o encerramento de coisas que a gente não quer mais carregar. Principalmente coisas emocionais, tá? Que despertam na gente sentimentos de cansaço, cobrança, tristeza, eu fico mais deprimido, tá? Então tudo aquilo que te drena energeticamente, vai valer a pena você observar essa semana e você se desfazer dessas posturas, dessas condições que às vezes a gente não percebe que a gente mesmo se impõe, sabe? Eu não precisava me envolver com aquele tema, com aquela profundidade, com aquela preocupação, eu acabo me doando, me sacrificando mais do que o necessário, e às vezes vale a pena mais para mim finalizar aquela relação com aquele tema, com aquela pessoa, com aquela área de vida, tá? Então vai valer a pena a gente focar essa semana um pouco mais nesses encerramentos e finalizações do que novos inícios, tá? Novos inícios, novas empreitadas não são coisas muito favorecidas essa semana, ainda mais se forem novas empreitadas profissionais, por exemplo, tá bom? Além disso, essa lua minguante em Câncer, ela deixa a gente um pouco mais sensível, vale a pena, principalmente no dia 28 de setembro, mas lembrando que é uma lua minguante que marca a semana lunar inteira, então até o dia 5 de outubro, tá? Que a gente se conecte com coisas que trazem segurança emocional, que alimentam a nossa alma, né? Justamente para contrapor com essas outras coisas que drenam a gente energeticamente. Como se eu fosse convidado a fazer uma faxina emocional em mim. Substituindo, né, os temas que me drenam por temas que me alimentam energeticamente, que me fazem bem, que me restabelecem, que me nutrem, sabe? Que me trazem uma certa segurança emocional. Então, essa é uma semana lunar que vale a pena a gente estar por perto de pessoas que fazem bem, se abrir a pessoas de confiança, ressignificar coisas que ficaram no passado, tanto pela retrogradação de Mercúrio, quanto pela formação dessa lua minguante em Câncer, e de uma maneira geral, gente, se cuidar. Esse período de reanálise, repensar, refletir, é um período muito importante para que a gente reestabeleça as nossas prioridades, né? E como uma lua minguante em Câncer pede, uma das nossas primeiras prioridades, se não a primeira, é a gente se cuidar. Antes da gente nutrir o outro, antes da gente fornecer, oferecer amor pro outro, a gente tem que primeiro se cuidar. Cuidar do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, fazer aquilo que faz bem pra gente, se restabelecer energeticamente. Porque se eu não me restabeleço energeticamente, não tem como eu nutrir energia dentro de mim para lidar com as coisas mais práticas da vida, né? A base emocional, ela é tudo quando a gente tem que lidar com uma situação mais desafiadora, um obstáculo maior que depende da nossa resistência, da nossa resiliência. Então, essa semana é muito dedicada, sim, ao autocuidado. Sim, também a gente se faxinar emocionalmente e não ficar se culpando se você perceber que existe alguma coisa que você não precisa mais carregar. Você não tem que olhar para essa questão com uma cobrança, com uma culpa de falar, mas eu vou me desfazer desse tema que eu me preocupei por tanto tempo. Se não é uma coisa que faz bem para você, se não é uma coisa que é boa para você, então não é legal de você manter na sua vida, porque uma das suas prioridades tem que ser você mesmo, né? Então essa é uma das mensagens dessa lua minguante em Câncer e que converge muito, né? Combina muito com esse período de retrogradação de Mercúrio, porque afinal é um momento de reanálises, né? Revisões, reflexões, tá bom? Por fim, gente, eu também queria falar do último aspecto astrológico que a gente tem essa semana, que é uma quadratura entre Vênus e Júpiter, né? Só para vocês terem uma ideia, na verdade essa quadratura, ela fica forte mesmo na quinta-feira, que é dia 30 de setembro, tá bom? Mas de qualquer maneira, vale a pena a gente dedicar nessa semana um olhar e repensar como também estão os nossos relacionamentos, tá bom? Porque Vênus é um planeta que, coletivamente falando, trabalha um pouco as nossas relações,
tá? Pra gente entender, nossa, mas eu tenho que terminar um relacionamento, o que eu tenho que trabalhar na minha relação, tô numa fase boa pra me abrir pras pessoas, pra firmar namoros, parcerias ou não, a gente tem que olhar nosso mapa astral individual, passar um atendimento com um astrólogo de confiança, tá bom? Agora, coletivamente falando, Vênus também se associa um pouco à maneira como a gente constrói essas relações. E ela recebendo uma quadratura de Júpiter essa semana na quinta-feira, é muito possível que essa semana a gente entre em contato, né, encare diferentes situações em que a gente às vezes coloca a expectativa errada nas pessoas, né? Às vezes a gente acaba valorizando muito quem não precisa da nossa valorização, quem não merece muito dessa valorização, e às vezes a gente acaba negligenciando pessoas que na verdade eram legais pra gente, sabe? Parece que, sabe aquela coisa, eu quero quem não me quer, né? Isso não só na área afetiva, isso também pode se traduzir nas nossas amizades, nas nossas relações familiares, nos nossos círculos sociais, tá? De uma maneira geral. Mas a gente corre um pouco do risco de colocar a expectativa errada nas pessoas. Eu querer quem não me quer. As pessoas que mais são valorosas pra mim, mais me apoiam, eu não dedicar a devida atenção, e pessoas que, não estão nem aí pra mim, eventualmente a gente coloca num pedestal, eventualmente a gente espera muito delas. Então essa é uma semana, Júpiter em quadratura, enviando quadratura, ele fala muito de excessos, idealismo, expectativa que às vezes estão um pouco além da realidade, tá? Então essa é uma semana pra gente também trabalhar um pouco das expectativas em torno dos nossos relacionamentos, lembrando que quinta-feira, dia 30, é o dia que culmina esse aspecto, né? Então é muito possível que antes da quinta-feira aconteçam situações em que a gente acabe idealizando muito as pessoas e na quinta-feira a gente se dê conta disso, por exemplo, tá? Mas de qualquer maneira a gente sabe que é uma fase pra gente trabalhar essas relações com um olhar um pouco mais consciente, mais realista, né? Enfim, julgar as pessoas não por aquilo que elas falam ou prometem, mas por aquilo que elas fazem, tá? Isso não só na área afetiva, mas em qualquer tipo de relacionamento que você eventualmente tenha na sua vida, porque Vênus vai falar sobre todos os tipos de relação, ainda mais coletivamente. Bom, gente, isso dito, né? Esse vídeo, na verdade, eu fiz mais para dar um olhar geral sobre as principais efemérides, né? Que são os principais trânsitos astrológicos aí, desses próximos dias, entre o dia 27 e o dia 3 de outubro, tá bom? Eu geralmente costumo fazer live com vocês na segunda-feira, hoje não deu, tá bom? Vocês aproveitam e me dizem aqui nesse vídeo se ele ajudou vocês, se foi suficiente, se vocês sentiram falta da live, ou se já ajudou, tá ótimo nesse modelo também, né? Pra eu até entender que tipo de conteúdo que vocês preferem, mas de qualquer maneira realmente não deu pra eu vir aqui na live hoje, e ainda assim, né, eu queria abrir, né, geralmente na live vocês mandam pergunta no chat, vocês colocam na caixa de pergunta, eu quero abrir esse espaço aqui nesse post pra vocês comentarem no vídeo, falar se alguma coisa não ficou clara, se sobrou alguma dúvida, tá bom? Eu vou tentar responder todo mundo aí, e vocês me dizem aí se esse vídeo adiantou pra vocês, se foi legal, se não foi, tá bom? Todos os feedbacks eu sou muito grata e eles são muito bem-vindos, beleza? Então, muito obrigada aí por assistirem ao vídeo. Qualquer coisa vocês me mandam mensagem. Uma excelente semana para todos, todas e todes, tá bom? Beijo grande.